João 14, versículo de 1 a 3. Vamos ouvir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações e também nos dê a graça de nos alegrar com esta promessa maravilhosa de Jesus Cristo. Voltarei. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa de nosso Senhor. Jesus mesmo prometeu: voltarei. E depois o Senhor acrescentou: certamente cedo venho. Apocalipse 22, verso 20. Apocalipse 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus voltará. E venho em breve, foi o que Jesus disse. Que notícia maravilhosa! Nenhum grande líder religioso prometeu voltar como Jesus prometeu. Essa promessa foi feita somente por Jesus. A vinda de Cristo para levar os seus em um acontecimento grandioso, denominado pela palavra de Deus de arrebatamento, poderia ter acontecido em qualquer momento da história. Mas agora é certamente mais provável do que qualquer outro momento da história. Está bem próximo o arrebatamento dos salvos e o retorno grandioso de Jesus Cristo. O momento do arrebatamento, ninguém sabe. Não é possível datar este evento, mas podemos afirmar que nunca houve na história um momento tão propício, com maior probabilidade que o atual, para o acontecimento do arrebatamento. Se o arrebatamento ocorresse hoje, estaria você preparado? A palavra de Deus diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
procurai que dele sejais achados imaculados. Imaculado significa incontaminado, livre de contaminação, livre do pecado. Irrepreensível significa inculpável, alguém em que não se pode achar pecado. Em paz. O que é paz? Paz é o resultado da nossa morte com Cristo na cruz e da sua presença viva no nosso interior. Só tem uma chance de Jesus nos achar assim no seu retorno, se Ele mesmo for a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Esse é o tipo de pessoa que devemos ser, e é para esse tipo de pessoa que Jesus voltará. É necessário e urgente crer a nossa morte e ressurreição com Cristo em Cristo. Com essa experiência, você terá certeza de sua regeneração e poderá confessar que você nasceu de novo e será um dos arrebatados. Maranata. Eu desejo que o Senhor venha, eu quero que o Senhor venha, porque a situação está ficando cada vez pior, e ficará ainda. Daqui para frente, nós vamos ter só uma situação cada vez pior. As coisas vão ficar piores, todos os sentidos, a nível de mundo. E Jesus é a nossa única esperança. Jesus é o Evangelho. Nós não temos outra saída, senão olhar para Jesus e crer que Ele está em nós, vivendo a vida dele, e aguardar o Senhor. Uma outra passagem que fala desse momento do retorno de Jesus para levar os seus, do arrebatamento, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 13, verso de 13 a 17. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados
com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O arrebatamento será fantástico, grandioso, maravilhoso, porque seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. A palavra de Deus prevê também um tempo chamado de grande tribulação. A grande tribulação se refere a um período futuro de 7 anos previstos na palavra de Deus pelo profeta Daniel. E acerca dessa tribulação e destruição, Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. É por isso que o arrebatamento deve ocorrer. A Igreja de Cristo deve ser removida do caminho, de modo que a ira de Deus seja derramada sobre o mundo. Diz a palavra de Deus: enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. O texto é 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aí está. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. O arrebatamento, como eu disse, o arrebatamento será fantástico, maravilhoso, grandioso, apenas pelo fato de que nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor é o momento grandioso. O momento do arrebatamento, ninguém sabe. Não é possível datar esse evento. O próprio Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, verso 32. Mas podemos afirmar que nunca houve na história da igreja um momento mais propício, com maior probabilidade que o atual, para o acontecimento do arrebatamento. No passado, para o arrebatamento acontecer, exigiria que algumas coisas acontecessem. Mas Deus é Deus, e Ele poderia fazer essas coisas acontecerem. Mas hoje, irmãos, as coisas estão todas elas nos devidos lugares.
Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento que tem forte indicação de que o momento do arrebatamento está muito próximo. O retorno de Jesus para levar os seus no arrebatamento está muito próximo. Hoje, os instrumentos estão todos em seus lugares do palco, prontos para o ato final. Então, não é apenas possível que o arrebatamento aconteça a qualquer momento, como sempre tem sido, mas agora é altamente provável. Mais provável do que em qualquer outro momento da história. Se o arrebatamento ocorresse hoje, você estaria preparado? O que significa estar preparado? Significa nascer de novo. Sem um novo nascimento, você não pode entrar no reino de Deus e muito menos ser arrebatado. Como posso nascer de novo? É preciso crer nestas verdades da palavra de Deus. Cristo nos atraiu a si na cruz. Cristo nos fez morrer com Ele por meio do seu corpo crucificado. Depois disso, Deus, o Pai, nos ressuscitou juntamente com Cristo. E agora Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Isto é o novo nascimento. Você já creu? Você já nasceu de novo? A qualquer momento o Senhor Jesus voltará para buscar e arrebatar os seus. Depois disso, o que restará para este mundo é a grande tribulação. Aqui está uma coisa séria, irmãos. A qualquer momento, o Senhor voltará para buscar e arrebatar os seus. Depois disso, o que restará para este mundo é a grande tribulação. A palavra de Deus diz que os que creram em Jesus e nasceram de novo através da nossa morte e ressurreição com Cristo serão retirados da terra antes desse período sombrio e sem precedente da história da humanidade, num evento grandioso denominado de arrebatamento. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Com essa experiência, você terá certeza do seu novo nascimento e será um dos arrebatados. É fundamental crer a nossa morte e ressurreição com Cristo. Creia já, imediatamente. É urgente. Cristo e o seu Evangelho é a nossa única esperança. Irmãos, nós não temos esperança em outro lugar ou em outra pessoa. Esqueça políticos, esqueça
sistemas, esqueça o mundo, os projetos do mundo, para este mundo. Você esqueça isso, porque isso não vai ser a nossa esperança. A única esperança que temos chama-se Jesus Cristo. Parece que a igreja pós-moderna já não vê assim mais. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler esse texto aí. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Cristo e o seu Evangelho é a nossa única esperança. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui está a palavra de Deus dizendo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e este poder é Cristo crucificado, não é outro, é Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e este poder é Cristo crucificado. Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus, diz a palavra de Deus. Texto que já foi lido. O poder salvador de Deus está concentrado em Cristo crucificado. Na cruz, Cristo exerceu o poder de nos atrair a si e nos crucificar com Ele. Jesus nos levou a morrer com Ele na cruz por causa do pecado, para o pecado e com a finalidade de nos conceder a sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Cada cristão morto e ressuscitado com Cristo é habitado por Ele. Cristo é a sua vida, Cristo nele vive e se manifesta nele. É o Evangelho de Deus que salva todo aquele que crê sua morte e ressurreição em Cristo. No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O que é esta justiça de Deus revelada no Evangelho? Você já se perguntou? O que é esta justiça de Deus revelada no Evangelho? É a justiça que foi feita ao pecador na cruz. Deus fez justiça ao pecador em Cristo. O pecador foi executado em Cristo para ser justificado.
aquele que está morto ou aquele que morreu está justificado do pecado. Romanos 6, verso 7. Justificado significa que a justiça foi feita. Essa justiça, ou melhor, essa história de que o inocente pagou pelo culpado e o culpado ficou impune, não é verdadeira. Na justiça do Evangelho não é assim. Na justiça do Evangelho ninguém ficou impune. A justiça de Deus cobriu no Evangelho o preço do pecado, fazendo o pecador morrer em Cristo para cumprir a lei de Deus. Evidente que sem Jesus eu não poderia morrer. Eu morri em Jesus e não em mim. Eu precisei dele. Até para morrer em Cristo é graça. Totalmente. A justiça de Deus cobriu no Evangelho o preço do pecado, fazendo o pecador morrer em Cristo para cumprir a lei de Deus. O sangue de Jesus Cristo tratou dos pecados dantes cometidos por cada um de nós. A nossa morte com Cristo foi para a nossa justificação daquilo que somos no pecado. E a vida santa e justa de Cristo em nós é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Assim, estamos perfeitamente e totalmente justificados do pecado. Para ser salvo, é preciso crer na palavra de Deus que afirma a nossa morte com Cristo na cruz. Só isso. Só. Por isso que respondi a alguém que me perguntou se é possível uma pessoa crer nos últimos segundos de vida. Perfeitamente possível, do ponto de vista de Deus. Citei aquele texto que diz assim: no abrir e fechar de olho, os nossos corpos serão transformados. Vejam, irmãos, que poder imenso! Que poder imenso em um milésimo de segundo, Deus transformar um corpo podre como o nosso, corruptível como o nosso. Em um milésimo de segundo, o poder de Deus vai transformar os nossos corpos em corpos igualzinhos ao corpo do Senhor, ressuscitado. Então, irmão Zé Rabelo, um Deus que é capaz de fazer isso em um milésimo de segundo, também é capaz de salvar uma pessoa em um milésimo de segundo. Por que não? Pode. Então, o que acontece nos últimos segundos de vida de uma pessoa, só Deus sabe. Por isso, o bom mesmo é deixar o caso com Deus. Para ser salvo é preciso crer na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo. Em épocas passadas, antes de Jesus ter vindo ao mundo, morrido na cruz por nós e deixado o Evangelho para crermos nele, Deus tinha os seus meios para salvar, mas o princípio era o mesmo: morte e ressurreição em Cristo, Evangelho eterno. Então, crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior e experimentará salvação de Deus aqui e agora. Com essa experiência você terá certeza da sua salvação
e também será livre da ira que certamente virá. Se você ficar para a grande tribulação, terá que enfrentar dificuldades sem precedentes. Mas lembre-se que poderá perder a sua vida física, mas será salvo, crendo a sua morte e ressurreição em Cristo. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Se virarmos as costas para Ele, tragicamente não nos restará nenhuma esperança. Não nos restará nenhuma esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Se virarmos as costas para Ele, tragicamente não nos restará nenhuma esperança.